Primeiro foi a ministra do Turismo, Daniela Carneiro, depois a do Esporte, Ana Moser, agora a presidente da Caixa, Rita Serrano. 3 mulheres demitidas deram lugar a homens no Ministério e em bancos públicos do governo Lula. O presidente ontem falou sobre o assunto, né, Luciana? Lamenta, mas disse que se não indicam para substituir as mulheres outras mulheres, ele não tem muito o que fazer. É por aí? Segundo o presidente, sim, né, Colombo? A gente comentou até isso ontem, quando a gente estava falando aí da repercussão da saída da presidente da Caixa, Rita Serrano, do cargo. Agora, vale lembrar que mesmo quando a opção a decisão é exclusiva do presidente Lula, ele não garante também indicar uma mulher, como no caso lá do Supremo Tribunal Federal, com a aposentadoria da ministra Rosa Weber. Abriu-se uma vaga lá no Supremo, mas Lula já avisou que não vai se comprometer a indicar uma mulher, não, que essas conversas ainda estão sendo feitas e Lula jogou a responsabilidade dessa vez para os partidos aliados, dizendo que, como tem uma coalizão dentro do governo, a chamada base aliada, quando surge uma vaga, é preciso que os partidos também tenham quadros femininos para indicar. A gente tem, inclusive, a declaração que foi dada pelo presidente Lula. Eu, às vezes, lamento profundamente não poder indicar mais mulheres do que homens no governo. Acontece que quando você estabelece uma aliança com um partido político, nem sempre esse partido tem uma mulher para indicar. Mas isso não quer dizer que eu não possa, no governo, tirar homens e colocar mulher. Você pode ter certeza que ainda vai ter mais mulher no governo, em outros cargos, porque é uma disposição política minha de fazer isso. Quando um partido político tem que indicar uma pessoa e ele não tem mulher, eu não posso fazer nada. Lula disse também que, na avaliação dele, é preciso fortalecer no governo a ideia de que a mulher veio para a política para ficar. E disse que tem certeza de que novas postulantes aos cargos, né, a pastas aqui dentro da administração federal, vão aparecer pelos partidos indicados. Lula voltou a lembrar que não negocia com o Centrão, pelo menos na avaliação dele, negocia com partidos isolados, o PP e o Republicanos, e disse que é preciso ter humildade, que o governo precisa muito mais do Congresso Nacional do que o Congresso Nacional precisa do governo. Por isso, é preciso sempre ouvir, é preciso negociar e levar em consideração indicações feitas por partidos aliados. Erdolim, ao vivo, direto de Brasília. Kobayashi, o presidente Lula e o PT, mais precisamente o PT, se referiam aos governos Bolsonaro e Temer como governos de homens brancos. O atual mandato do presidente Lula é muito diferente disso, Kobayashi? Bom, na prática não é muito diferente, não. A gente precisa se lembrar que ele se elegeu com uma pauta progressista, com apoio amplo de muitos partidos que cobravam, em especial, um compromisso de paridade de gênero, né? E quando a gente vê o governo do presidente Lula na prática, sempre que é preciso demitir alguém, geralmente uma mulher, né? As ministras já demitidas, agora a Rita Serrano na Caixa Econômica Federal, e a gente vê o discurso do presidente Lula dizendo que não tem o que fazer quando o partido não tem uma mulher, em especial com um argumento que é um não argumento, né? Essa coisa de não ter mulher significa que não há mulher hábil, apta, credenciada tecnicamente para ocupar esse cargo. Não é verdade. Nós estamos num país que a maioria da população é de mulheres e muitas mulheres capacitadas. Então é um não argumento essa questão de que não há mulher. E quando ele fala que não pode fazer nada, também é um argumento. Ele é o presidente. Ele pode, sim, mesmo negociando com partidos fisiológicos do centro, colocar uma condição de que está à disposição, desde que seja para uma mulher, porque ele tem um compromisso com a valorização da mulher e a inclusão de mulheres em cargos de importância no governo, né? Essa política do presidente Lula, na prática, destoa da ideia inicial de valorização de minorias. E não é só em relação às mulheres, não. Quando ele subiu a rampa com aquele símbolo de levar consigo alguém da comunidade LGBT, alguém da comunidade das pessoas com deficiência, dos indígenas, de mulheres, enfim, de minorias, ele dava ali uma mensagem de que valorizaria essas pessoas. Mas na prática e nos discursos, principalmente, ele tem destoado, tem se desassociado daquele compromisso. E prática desassociada de discurso é
hipocrisia, né? Vamos nos lembrar dos discursos desencontrados em relação às pessoas com deficiência, pessoas com problema de parafuso. Recentemente, quando ele, antes de fazer a cirurgia, falou que não iria aparecer em público de muletas ou de andador, ele só apareceria bonito, como se pessoas com muletas e andadores não fossem capazes de estar bonitas diante de uma câmera, um discurso claramente capacitista, ou seja, não é só com mulher, é com pessoas com deficiência, é também com negros, é com os povos indígenas. Vamos lembrar que nessa semana nós tivemos uma crítica muito forte de uma das maiores lideranças indígenas que o apoiaram, que o apoiou na campanha eleitoral, descontente com as políticas do presidente em relação a esse povo que o ajudou a eleger. Enfim, a gente tem discursos associados de prática e isso é hipocrisia. Ainda durante esse evento que reuniu jornalistas e que foi quando ele trouxe essas informações também, né, a respeito das mulheres que agora são em menor número nos ministérios, Kobayashi, ele falou que há ainda oportunidades para que mulheres sejam indicadas para outras vagas, para outros cargos importantes no governo. A gente tem agora, para serem preenchidas 12 vice-presidências da Caixa Econômica Federal. Nós temos a questão da Funasa, que ainda precisa de resolução, mas a gente está falando de dois órgãos que estão no alvo do Centrão. União Brasil, PP, Republicanos. Se há ainda oportunidades para que mulheres façam parte do governo, possivelmente não são vagas como essas que eu citei, que estão sob domínio do Centrão, né? O que tem acontecido, Lívia, na prática é o seguinte: para diminuir a crítica em relação a isso, são colocados à disposição alguns prêmios de consolação para o preenchimento de vagas com mulheres. Exemplo clássico, no judiciário, a vaga no STF deixada por uma mulher não será preenchida por uma mulher a ser indicada. O presidente Lula vai indicar provavelmente um homem para a vaga da ministra Rosa Weber. Mas ele dá um prêmio de consolação no STJ, por exemplo, quando nomeou e escolheu a ministra agora empossada e aprovada na sabatina, a ministra Daniela. Ou seja, quando ele tira uma mulher de um cargo importante, ele coloca uma mulher em um cargo menos importante como medida de suavizar a crítica. São os prêmios de consolação. Infelizmente, os cargos de mulher no governo são somente para suavizar a crítica em relação à falta de valorização que ele havia se comprometido. Não só ele, toda a sua militância esperava que ele pudesse colocar em prática essa questão de valorização e de inclusão de mulheres em cargos de confiança.